A gente vai abrir a caixa preta da cultura do G4. Você vai ter que falar aqui pra mim aí. No longo prazo, os meus erros eles têm que ser bem menores do que os meus acertos. Quanto mais eles pegavam no meu pé, quanto mais eles me corrigiam, mais eu sentia que eu tava sendo cuidado. Porque ninguém cuida de alguém que não gosta, né? Que não gosta. 70% das nossas demissões tem a ver com cultura e não com resultado. A gente cuida muito. Empresa que cresce muito rápido, se não cuidar da cultura, já você perde. Uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo um problema de outras pessoas. Bem-vindo ao primeiro episódio da Mesa de Gaut. Aqui a gente convida fundadores, líderes e gestores que constroem Brasil de verdade. E hoje tem uma pessoa aqui que eu convidei que começou como executivo em um lugar que você com certeza conhece, que é o G4 Educação. Esse cara, em menos de um ano, foi promovido a coordenador. O cara é sinistro. E depois ele foi o primeiro executivo promovido a coordenador da história do G4, sendo o mais jovem da empresa no cargo até fevereiro de 2023. Pois quero saber quem foi esse cara que bateu o recorde de 2023. Ele liderou squads com 9 vendedores, não é fácil. Tem o maior número de executivos promovidos a coordenador. E ele foi fundamental na construção da cultura que o G4 tem, que a gente tenta espelhar para a nossa empresa, né? O G4 é referência de cultura e bateu 21 das 26 metas mensais sob sua gestão. Hoje é gerente, sócio e tem um papel direto na performance da máquina de vendas do G4. Mateusão, e aí, Raulino, Rafa? Obrigado. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço aí. Primeiro episódio, dando essa chance aí pra gente. E o tema do episódio hoje é sobre construção de time e cultura. Como que se forma uma máquina de vendas por dentro. Então a gente vai falar aqui como que se lê, né, como líder ali as ações rápidas que o time precisa tomar quando está perto de bater uma meta ou quando está longe de bater uma meta também. Como que a gente enxerga a cultura, como que constrói os rituais. A gente vai abrir a caixa preta da cultura do G4. Você vai ter que falar aqui para mim aí, para o pessoal ouvir ou ver, né, como que funciona ali no G4 para construir uma máquina real de vendas. Outra coisa também que eu tô curioso é como que você separa a PJ da PF ali no dia a dia, porque você vai lá, almoça com o cara, sai com o cara, troca uma ideia e quando tem que dar uma flag ali para ele, como é que funciona. E bastidores, né? Vamos lá. Vamos falar tudo aí. Vambora. Então, sem mais delongas, cara, Matheus, bem-vindo aí mais uma vez. Eu quero que você me fala, irmão, como é que você foi parar no G4 no auge da pandemia? Boa. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Esse tema Vale de Gaut a gente gosta bastante no G4, Boa. Inclusive o nosso antigo escritório que ficava na Texas, a gente apelidava ele como Vale de Gaut. Então legal. A gente pegou 2 prédios ali aqui no Brooklyn, a gente ficava no meio de casas e a gente falava que lá era o Vale de Gaut porque era a única empresa que ficava ali naquele momento, naquela região, e a gente tocava o terror lá, então era bem legal. Então, estamos com uma filosofia parecida. Estamos alinhados, então, né? O nome aí da Mesa de Gaut foi justamente inspirado na Revolta de Atlas. Inclusive, se você não leu a Revolta de Atlas, recomendo. Esse livro mudou minha vida. Sim. Tá? E, bom saber que a gente tá alinhado. Mas me conta aí, cara, como é que você foi parar no G4? Você tá no G4 desde quando? Tô no G4 desde janeiro de 2021, fevereiro de 2021. 2021. Sede, São Paulo? Sou de Brasília, cara. Brasília. E aí? Como é que foi essa história? Cara, foi mais sorte do que juízo, pra ser sincero. É mesmo? Eu tinha 2 anos de formado, tava numa empresa de distribuição. Eu sempre fui muito fã da cultura de vendas da Ambev. Sim. Eu sempre trabalhei com vendas, acho que eu dei essa sorte na minha carreira, descobri muito rápido o que eu gostava, o que eu não gostava. E aí eu tava na quase fase final ali do processo de trainee da Ambev. Então faltavam 3 etapas, né? Um processo de trainee super concorrido. E eu falei, cara, eu preciso dar algum jeito de, enfim, ter mais chance de passar. Então eu vou falar com todo mundo que eu já apliquei em algum momento, que eu fiz entrevista, não fiz entrevista. E vou ver por que eu não passei. E o G4 era um desses lugares. Tinha mandado currículo, nunca tinha tido resposta. E aí prospectei um coordenador da época. E aí o cara falou, cara, a real da real é que a gente nem viu o teu currículo aqui.
vamos conversar. Pô, você me ligou, já estamos aqui, não tô fazendo nada. A gente bateu um papo de mais ou menos uns 20, 30 minutos. Foi o Gerson na época, que era coordenador de pré-vendas. E aí o papo foi fluindo e ele falou, cara, você me ligou, a vaga aqui que eu tinha era para SDR, acho que você não tá no momento de ser SDR, você já tá no momento de ser executivo pela tua carreira, pelas coisas que você já fez. Bate um papo com a Nani, que era a coordenadora de vendas na época. Resumo da história, em 15 dias eu tava me mudando para São Paulo. Caraca. Só contei para minha mãe um dia antes, porque, nossa, enfim, mãe coruja, né? Eu falei, sim, mãe, claro. já aluguei apartamento, minhas coisas estão todas guardadas, tô mudando para São Paulo. Que isso, irmão. E aí eu vim em fevereiro de 2021 pra Selva de Pedras. Que isso, brother. Legal. E aí ficou... Você falou que tinha ficado... Bom, pelo menos na pesquisa que eu fiz no dever de casa, você ficou pouco tempo também como executivo, né? Sim, cara, a empresa era muito diferente do que a gente vê hoje, né? Sim. Quando eu entrei no G4, para mim já era uma empresa muito grande, eu já acompanhava os founders há muito tempo, já acompanhava o que o G4 fazia. E eu sempre achei uma empresa muito mais estruturada que as empresas que eu já tinha trabalhado antes. Mas a real da real, que se a gente olhar hoje, né, 2025 para trás, era uma empresa super minúscula. Tinham 30, eu fui o 34º funcionário da empresa. Que isso. Pra você ter ideia, hoje eu sou a pessoa de vendas mais antiga da empresa. Mais antiga. E quantas pessoas que tinha de vendas na época? Tinham 8 pessoas só. E hoje tem quantas? Hoje tem 110, 120. Caraca, irmão, por aí. é muita coisa, e né? A próxima crescida que a gente vai dar, vamos para 150 pessoas. 8 pessoas para 150. Então, foi muito legal essa época. A empresa mudava muito rápido, né? A gente faturava, se não me engano, 20 milhões. A gente precisava faturar 50 milhões naquele ano. Então, você está dobrando de tamanho. Sua estrutura ia dobrar de tamanho. Então, eu vi a bola pingando. Falei, cara, preciso estar nessa bola no final do ano. O que eu preciso fazer? Foi a época que o John chegou. O John foi nosso diretor de vendas durante muito tempo. Hoje ele é nosso diretor de expansão e retenção. Foi a época que a Mari chegou também, que chegou como head comercial. Hoje é a nossa diretora de vendas. Você chegou junto deles, então, ali? Isso. Eu cheguei em fevereiro, o John chegou em maio. Se eu não me engano, a Mari já chegou na sequência em agosto ou julho. Foi super próximo. Eu falei, cara, preciso estar com esse time, preciso estar com a cabeça que essas pessoas estão. Então, comecei a olhar por que eles estavam fazendo. Porque acho que foi o primeiro choque cultural que a gente tinha. Pra você ter ideia, antes a gente vendia com fone da Apple escutando música. Caraca. Não que isso fosse errado, mas era a nossa maneira de vender. Já a gente estava performando muito mais, fazendo muito mais call. Foi uma época que a gente teve que trabalhar bastante para mudar essa cultura. Então eu falei, cara, nesse time que eu quero estar, então eu preciso seguir o que essas pessoas estão fazendo. Entendi. E aí, beleza. Aí, 8 pessoas ali, tinha entre executivos, SDR e coordenador, era isso? Uhum. Mais ou menos a composição do time? Exatamente. E como é que era nessa época aí os rituais com 8 pessoas? Porque tem muita gente que vai ouvir e vai assistir a gente que tem time pequeno, bem pequeno, Perfeito. às vezes até menor do que esse. Não tem 130, 150 pessoas. Como que eram esses rituais na época? Cara, pelo incrível que pareça, eles são bem parecidos com o que eles são hoje. Entendi. Então, semanalmente a gente fazia o nosso All Hands. All Hands era o momento que a gente reconhecia as coisas que a gente tinha feito na semana anterior, tanto por bem, então os reconhecimentos, quem bateu meta, quem atingiu as taxas de conversão, quem fez boas vendas, e que a gente também corrigia algumas coisas que não tinham sido tão boas assim. Então, uma turma estava vazia, a gente tinha feito alguma cagada com o financeiro, algumas coisas que a gente queria também olhar para a próxima semana. Os one-on-ones, naquela época, como a Mari cuidava da operação inteira, eles eram quinzenais, eles não eram semanais, mas eles já existiam. Entendi. Num caráter de conhecer e conectar mais com as pessoas. E a gente fazia as dailies, que era um ritual do gestor direto com o time direto. E aí, pré-vendas fazia com pré-vendas, vendas fazia com vendas. Que era mais ou menos um bate-bola, naquela época era de noite, como é que tinha sido o dia. Caramba. Depois a gente percebeu que foi uma merda fazer de noite. Porque de manhã... E aí, era o momento que o nosso cliente está disponível para falar, né? Pô, 6 horas é a hora, geralmente você está saindo da tua empresa, vai buscar teu filho no colégio, vai para academia, vai fazer alguma outra coisa. E a gente estava ocupado essa hora, então a gente perdia muita performance por conta disso. A gente foi descobrir um ano depois. Aprendeu na dor, né? Na dor. Aí beleza, chegou lá 8 pessoas, aí você teve um pulo ali, um salto para coordenador. E aí, nessa época que você virou coordenador... Quantas pessoas você já começou a liderar diretamente? Como que foi esse crescimento de 8 para quantas ali no G4? Boa. Cara, deixa eu me recordar aqui. De outubro para dezembro, a gente sempre olha o G4 por quarter, né? Então, a gente estava se preparando no último quarter de 2021 para preparar o time de 2022, porque as metas iam aumentar bastante. A gente já tinha uma confiança muito grande que ia entregar 2021, então a gente começou a olhar para 2022.
Nessa época, a gente triplicou o time de vendas do G4. Então, o time de pré-vendas aumentou e o time de vendas também aumentou. Caramba. Quando o time de vendas aumentou, a gente foi para 18 executivos. E aí, na época, a Mari fez um teste em novembro comigo e com a executiva na época, para meio que ser o líder de squad dessa galera, ainda atuando como vendedor, então tinha que vender, tinha que bater meta, se eu não batesse, tomava flag e tal. Caramba. Mas eu era um braço de apoio ali, então eu ajudava em call, eu que conduzia as deles, eu que fazia o one-on-one. O teste foi positivo, eu passei para a segunda fase, que foi fazer isso de novo em dezembro. Dezembro é sempre um mês mais curto. Sim. E aí o japonês, que tá com a gente lá até hoje, meu fiel escudeiro, também foi testado. O Hanada. Também foi testado em dezembro, e eu lembro que dia 1º de dezembro a Mari falou pra gente, ó, isso aqui é um teste, se der certo, janeiro vocês viram coordenadores. Puta, e, pô, foi o mês que a gente vendeu pra caralho. Caraca, bateu várias metas, pô, foi muito foda. E aí, em janeiro, eu e o Gui, a gente virou coordenador. E aí, pô, liderou quantas pessoas nesse time? Hoje, você falou que na sua trajetória você chegou a liderar 9. Né? Hoje tá com 8 lá, né? Tem os squads. Mas nessa época eram quantos, mais ou menos? Nessa época, como a gente era em 18 pessoas, nós dois viramos coordenadores, então a gente ficou então com 2 times de 8. 2 times de 8 ali. 2 times de 8. E, Matt, me fala uma coisa. Qual é o primeiro BO mais pesado que você lembra que você teve como coordenador? Que você teve que resolver assim, cara, que hoje talvez você tiraria de letra. Porque isso é legal, né? Hoje você tem experiência que você olha pra trás e fala, puta, isso aí Cara, não é nada. Essa é boa, assim, como eu fui promovido dentro da empresa, pensa que eu comecei a liderar os caras que eram meus pares. Puta, isso é foda. E eu era o mais novo, né? Eu entrei no G4, tinha 23 anos, assim. Então, a galera da minha primeira geração era mais velha, era 30 a mais. Da segunda geração começou a vir uma galera mais nova, mas a real da real que eu era o mais novo. Então tinha aquela insegurança de, pô, será que eu posso chamar a atenção dessa pessoa? Será que essa pessoa vai me ouvir, vai me escutar? E aí eu lembro que a Mari me botou dentro da sala e falou assim, Matheus, se você tá nessa cadeira é porque a gente confia em você. Sim. Faz. Se você fizer uma merda, eu vou te chamar e vou falar que você fez uma merda, espero que você não repita isso de novo. Mas enquanto eu não te chamar, cara, faz o que você acha que é certo. E se você quiser bater uma bola antes de tomar uma decisão, você pode trazer, mas você é o responsável pelas suas decisões. Pode fazer. Aí eu falei, pô, animal. E aí eu chamei meu time na sala, tremendo, cara. Eu lembro que eu tive dor de barriga, dor de estômago. Eu falei, galera, infelizmente ou felizmente, o destino trouxe a gente até aqui. E eu sou o novo líder de vocês. Então, esses são meus princípios, essa é a maneira que eu sigo. Tá tudo bem para vocês, alguns pontos que eu poderia negociar, outros são inegociáveis, estão postos à mesa. E aí, pô, era difícil, né? Bater um cara que era meu brother, mas não performava. Hoje em dia isso já é um pouco mais tranquilo, porque né? Tá alinhado desde o dia zero que vai ser assim. Já alinha a expectativa ali desde o início. Eu acho muito legal o modelo que o G4 tem, a gente também faz assim lá na Vintel, que embora tenham os valores, né? Cada squad tem os seus próprios valores também, né? Tem a sua identidade. Né? E aí você consegue alinhar isso justamente com quando você contrata. E, Matt, tem uma dor assim no mercado, que eu imagino que no G4 não deva ser diferente, embora a empresa seja gigante, que é justamente pessoas. Perfeito. Né? Qual que é o critério hoje que você utiliza para formar um time, né? E quando a gente fala de comercial, cara, tá foda, né? Sim, muito, tá difícil. Muito. Cara, partindo do início, antes a gente tinha uma percepção, uma opinião, uma hipótese de que, pô, o nosso mercado, né? A gente atende empresários, C-levels, de empresas que faturam, que têm renome, que pessoas já bem resolvidas. Então, a gente imaginou que a gente precisava ter aquela galera colarinho branco para atender. Sim. E a gente viu que não, porque a gente começou a perceber que a gente precisava ser o time de vendas que aquele cara queria ter para a empresa dele. Então, a gente falou, cara, a gente precisa de uma galera mais punch, mais faca na caveira. E a gente começou a ver que pessoas improváveis tinham um pouco dessas características. O que a gente entende como pessoas improváveis? Pessoas que geralmente podem até ter tido bastante oportunidade ou ter trabalhado em lugares legais, mas geralmente ela tem história de superação. Então, quem vai ter isso? Pessoas que vieram de baixo, atletas, pessoas que performaram muito em alguns outros lugares e principalmente pessoas que não têm plano B.
Então eu tenho vários exemplos de gente que não tinha plano B. Vou dar o meu exemplo. Nunca passei necessidade nenhuma, vim de uma família super boa, mas na minha cabeça, na minha ignorância, quando eu saí de Brasília, eu fiz uma festa para 40 pessoas. Tipo assim, ó, tô indo. Não posso voltar, dia, né? Eu pensava, cara, não posso voltar. Não posso voltar. Então aquele era o meu plano B. Eu não tinha plano B. E várias pessoas conseguem construir isso na cabeça, independente da formação que tiveram. Então a gente começou a procurar essas pessoas. Cara, quem não vai ter o plano B? Quem quer crescer junto com a empresa? Porque a empresa cresce, vai dar oportunidade. Então tem que pagar o preço. E aí diversas características diferentes, perfis diferentes, mas a gente busca até hoje isso na galera. Tipo, fome, vontade, necessidade de crescer, não quer dar errado, precisa dar certo, enfim. Então essas são algumas características. Cara, legal. Pô, você sabe que eu conheço uma galera lá, e aí eu sei de histórias até de empresários que deixaram o negócio deles, venderam o negócio deles para entrar como funcionário do G4, cara. Perfeito. Que loucura, né? Tem algumas histórias, inclusive. Pô, já tive um vendedor na época que eu vendi para ele um G4 Sales. O cara tocava uma escola lá em Teresina, no LM, inclusive abraço para ele. Vendi para ele. E aí, quando ele veio fazer a imersão, eu falei, cara, cheguei no escritório, enfim, a gente fez um bom relacionamento, cheguei no escritório, deixa eu te apresentar. Ele falou, cara, é isso que eu quero, velho. Caraca. Quero passar um tempo aí aprendendo, absorvendo as coisas, ajudando também. Passou com a gente um tempo ali, foi super legal. E depois falou, cara, tá feito, assim. Aprendi, ajudei algumas coisas, agora eu me sinto muito mais preparado para voltar. E tem gente que tá lá até hoje. Tem o Rafa, que é do nosso time de Ops, que foi aluno de GE. Pô. Acho que o Patrick também, né? Ele tinha uma empresa também, de energia solar, alguma coisa assim, né? Exatamente. Tem um cara que eu conheci lá no G4, puta, agora eu não vou lembrar o nome dele. Você até postou lá no Instagram que ele era coordenador de pré-venda, se não me engano. Brenite, a gente chama de Brenite. Brenite, pô, esse cara é massa, cara. Pô, pra caramba, esse cara meu irmão. Muito gente boa. Ele saiu do G4 agora, passei férias na casa dele. É mesmo? Aí, coisa boa. O cara manda e agora vira cliente, não? Vira, tô tentando vender pra ele, inclusive. Ele tá fugindo, mas uma hora ele vai entrar. Pô, maneiro, cara. Ô, Matt, enfim, como líder, cara, beleza, a gente tem que montar time. E aí tem todos esses critérios, né, da pessoa que ela não tem o plano B, ela faca na caveira, ela... não tem outra escolha. Tem alguns amigos assim também que saíram da cidade deles e com aquela escolha, não vou voltar, não posso voltar. Não é nem tanto por orgulho, né, cara, mas tem esse lance da conquista. Mas é uma pergunta até comum, mas é legal você falar porque isso vai gerar identificação. O arrependimento, cara, como é que foi? Como é que você lida com isso, assim? Já se arrependeu, né? Com certeza. Cara, acho que cada escolha é uma renúncia, né? Escolher é perder sempre. Então, acho que o nosso objetivo enquanto líder é ser o mais justo possível. A gente tem que ser o exemplo o tempo inteiro. A gente tem que arcar com as consequências das nossas decisões. E saber que o que trouxe a gente até aqui foram as escolhas que a gente tomou, tanto as positivas quanto as negativas. Então, sim, tem muito arrependimento no meio do caminho, tem coisas que a gente olha que a gente poderia ter feito errado, mas eu gosto de olhar pra frente, assim, cara, se eu errei, eu não posso cometer o mesmo erro. Longo prazo fica barato até, né? E é isso, assim, no longo prazo, os meus erros, eles têm que ser bem menores do que os meus acertos para que a minha carreira continue crescendo. Então, é sempre um olhar de futuro. Eu reflito muito sobre as decisões que eu tomo. Pra você ter ideia, mensalmente lá no G4 a gente tem um exercício que é o Monthly Review. Todo mundo da área preenche o que deu certo, o que deu errado, o que poderia ter feito diferente, o que vai fazer nesse mês. E é um momento que a gente para olhar para os erros e falar assim, cara, isso aqui eu não posso errar de novo. A gente tem uma filosofia lá que errar é normal, assim. Sim. Mas você não pode errar a mesma coisa várias vezes. Sim. Então... Óbvio, né? Alguns erros são maiores do que outros. Quanto maior a cadeira também, o erro é mais caro. Perfeito. Né? Mas é seguir. E outra coisa que impacta bastante também é no momento que você errou, o que você estava pensando? O teu pensamento, ele estava focado no acerto? Você tinha uma boa intenção? Tinha. Então, cara, faz parte. Agora, o cara estava mal intencionado, eu estava mal intencionado, eu estava com a cabeça errada, errei porque eu estava com a premissa errada. Aí...
esse é o erro que mais pega, assim, porque é a premissa. A premissa ela não pode estar errada, sabe? Não posso estar tentando ser injusto com alguém, eu não posso estar querendo passar por cima das regras da empresa, eu não posso estar querendo passar por cima dos meus valores. Esses são os erros que mais doem. Quando você percebe que você estava passando por cima de algum valor seu sem perceber. Porque às vezes o dia a dia ele coloca a gente nessa situação, né? Sim. Então é o tempo inteiro voltando para as tuas premissas, para os teus valores, para as tuas crenças, para que você possa estar sempre naquele trilho ali, porque aquele trilho ele vai te deixar pelo menos mais confortável no final do dia. Pô, errei, mas eu estava tentando acertar. O coração estava no lugar certo, Perfeito. né? Importante é isso. E eu costumo dizer para alguns amigos ali, né, amigo pessoal meu, que a cadeira de liderança, ela é solitária. Muito. É muito solitária. Então, às vezes a gente tá ali aflito, ansioso, e a gente não... É igual o exército, né? Você nunca reporta para quem tá embaixo. É uma merda isso, mas é a realidade, né? Porque senão você afeta o time, Perfeito. né? Você demonstra insegurança e você não tem como fazer isso, cara. Você perde, né? Ali o vestiário. E muitas vezes até como empreendedor, como CEO de uma empresa, muitas vezes até o sócio, cara, é difícil você compartilhar isso. Caramba. Porra, é uma merda, né? E é por isso que o G4 ele é muito legal, porque você tem a oportunidade de ter outras pessoas ali como ouvintes, né? Como ombro, né? Para te aconselhar, olhar por cima. Eu sou aluno do G4, né? Foi um dos maiores acertos que eu fiz na minha carreira, na minha vida, né? Mas beleza, tá. Aí é difícil, a nossa cadeira é complicada. Eu tenho um mentor pessoal também. Mas você vai lá, almoça com o cara, com teu liderado. Hoje você coordena coordenadores, não é isso? Isso, eu gerencio 3 coordenadores e cada coordenador tem 8 pessoas abaixo. Então é um time ali de 27. Time de 27 pessoas. Aí você vai lá, almoça com seus coordenadores, troca ideia, joga bola, sei lá. E na hora de dar uma advertência, uma flag... Cara, meu pai me fala uma frase que a mijada ela desce a escada, ela não sobe, né? Então... Boa, vou anotar aqui porque isso aí é... Eu sempre deixo isso muito claro pra galera, assim. A minha primeira conversa com o time, Rafa, é contando a minha história. Então, de onde eu vim, por que eu tô aqui, por que eu quero isso aqui. E aí eu sempre falo uma coisa pra galera, que eles nunca vão ver ninguém na empresa que quer mais do que eu. Eles podem até ver alguém que quer o mesmo tanto, mas mais do que eu vai ser praticamente impossível. Porque eu acredito muito no projeto G4, acredito muito no que eu faço, acredito muito no jeito que a gente ajuda os nossos alunos, então eu vou ser o maior guardião daquilo. E para ser o maior guardião daquilo, eu vou ter que ser muito duro. E aí um segundo combinado que eu faço com eles é que eu não vou esperar uma sala para corrigir alguém, eu não vou esperar uma semana para falar no one-on-one, eu não me importo se é o meu par, se é o liderado dele, se às vezes até é o meu gestor. Eu vou dar o meu feedback no momento que eu achar que eu tenho que dar um feedback, porque eu acredito muito, isso aqui é uma crença muito forte para mim, que toda vez que a gente não dá um feedback para alguém, a gente tá privando essa pessoa de evoluir. Boa. Porque a gente não tá falando para ela aquilo que ela poderia melhorar. E aí o feedback, ele nunca é pessoal, né? Ele é sempre, cara, se você fizesse isso ao invés daquilo que você fez, a empresa poderia ter recebido esse benefício, pelo menos na minha visão. E a gente tem esse combinado desde o primeiro dia que eu começo a trabalhar com a galera, que isso não serve só para mim, isso serve para todo mundo. E aí um outro combinado que eu tenho é que eu tendo a ser um pouco direto, né? Eu sou um cara que fala as coisas muito rápido, eu tendo a não dar muita volta, e às vezes eu posso ser interpretado como pessoa grosseira, né? E aí um outro alinhamento que eu faço a minha intenção nunca vai ser menosprezar ninguém, desagradar alguém, humilhar ninguém, e no momento que eu fizer isso, vocês têm carta branca para me pontuar e falar, cara, pô, passou do limite, isso aí não foi legal, poderia ter feito de outro jeito. Porra, legal. E meu time compra essa briga. Desde que eu fiz esse combinado, umas 2 ou 3 vezes a galera falou, Mate, pô, passou do ponto ali, acho que a pessoa não recebeu da melhor forma. E eu sempre absorvo, cara. Sempre absorvo, porque a minha ideia não é fazer isso com ninguém, assim, corrigir. E o time vai muito bem, o meu time tem essa característica. Se for lá na minha mesa um dia, na minha área de vendas, pô, o cara terminou um call com um cliente, o call foi uma merda, o vendedor do lado dele falou, velho, o que você tava falando? Por que você fez essa pergunta? Por que você não fez aquela outra?
que você não foi por aqui? Por que você foi por ali? E aí eles começam a interagir entre si. Então, essa correção, esse ajuste de rota, ele é real time, 24/7. A gente não precisa ficar esperando uma agenda ou outra para se corrigir, sabe? Então a gente precisa ganha muita velocidade. Ritual ali para corrigir, dia. cara. É jogo aberto, na hora. Cara, eu também acredito nisso. Tem aquele lance de elogio em público e, porra, pra mim isso aí é papo de loser. Porra, cara, corrige porque tem mais gente que também vai assimilar e vai absorver aquele feedback. Cara, a gente tem um coordenador lá, o Dolenk. Ele tem uma característica muito grande que ele pega um erro no time dele, ele começa a falar com essa pessoa ali na mesa mesmo, e o time dele é muito unido, então já os outros estão participando também. Na hora que você viu, ele parou o time dele inteiro na mesa mesmo. Levanta na cadeira, vai pra lousa, 10, 15 minutos, explicou aquilo que ele queria, o time dele já volta no próximo call e já tá aplicando. Já executa. Então a gente ganha muita velocidade, né? A gente treina lá a galera semanalmente. Então, ele não espera uma semana para dar um treinamento. Às vezes ele faz um pocket ali, um insight de 15, 20 minutos. Tá fresco, né? Que já resolve um problema, todo mundo sabe o exemplo que tá ali na hora. E sobre PFPJ, cara, eu fui criado assim, o meu pai é assim. Eu joguei bola a vida inteira, então meus treinadores de futebol eram assim. No G4 o John foi muito assim comigo, a Mari foi muito assim comigo. Quanto mais eles pegavam no meu pé, quanto mais eles me corrigiam, mais eu sentia que eu estava sendo cuidado. Porque ninguém cuida de alguém que não gosta, né? Que não gosta. Então eu tento levar isso pra galera também. Você falou da PF, da PJ, é isso, cara. Se eu tô te dando feedback, se eu tô te mostrando como é que eu faria se eu tivesse no teu lugar, é porque eu gosto de você, que eu vejo potencial em você. Puta, isso é, cara, identifico pra caralho. Porque quando você para de falar é porque você meio que já perdeu o tesão ali, cara, já... Não vai ter mais o que fazer, deixa esse cara se virar, eu vou botar energia em outra pessoa. E é uma merda quando a pessoa é reativa, né, cara? É difícil. É difícil. Isso é complicado pra caramba. E todos nós tendemos a ser em algum momento, né? Porque o nosso ego, ele tende a falar muito alto. Pô, como assim esse cara tá falando assim comigo e tal? Cara, respira. Esses dias eu tava falando com o Zenezini, que é o nosso gerente lá de FP&A. E ele falou que ele aprendeu uma vez com o chefe dele, que toda vez que ele tomava um feedback, ele não podia responder pro cara no dia. Ele só podia responder pro cara no dia seguinte. Eu falei, pô, isso é do caralho, porque a resposta do dia seguinte sempre é diferente da resposta que você ia dar pro cara no dia. Sim. Então você pensa, você digere, você realmente olha o teu lado de culpa ali e às vezes a tua reação vai ser muito melhor do que a reação que você tinha lá. Então eu tô começando a colocar isso pra mim também, porque eu, por exemplo, sempre fui um cara que sempre fui reativo a feedback. Entendi. Às vezes não diretamente com a pessoa, mas eu demorava a digerir isso, pô, como assim e tal. Mas hoje em dia eu acho que eu já melhorei bastante nisso. Pô, que maneiro, cara. E esse lance do líder ter essa cultura pessoal espelha, né, a galera. Então, eu imagino que, pô, beleza, a galera acaba sendo demitida no decorrer de uma empresa, mas coordenador também, né? Já deve ter acontecido lá de coordenador, gerente, ser demitido, às vezes até por cultura, né? Ou não? Geralmente por cultura. Geralmente por cultura. Hoje, cara, se eu fosse te falar... 70% das nossas demissões tem a ver com cultura e não com resultado. A gente cuida muito. Empresa que cresce muito rápido, se não cuidar da cultura, já você perde. Então, a gente tá com 110, quer chegar em 150 pessoas no final do ano. Se eu não cuidar dessa parada, irmão... Cara, é muita gente, velho. É muita gente nova, que não teve contexto de como é que a gente construiu as coisas. Imagina, vamos chegar lá no escritório, tudo maravilhoso. Sim. Tecnologia de ponta, marca todos forte. Os recursos. Pô... A galera não sabe o que acontecia quando a gente tinha 10 vendedores, quando a gente teve 20, quando a gente tinha 30. Não comeu caco de vidro, né? Junto ali. E a galera que vai chegar daqui a 2 anos não vai saber o que essa galera de agora passou também. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro reforçando. A gente lembra muito do que a gente passou, a gente passa vídeo, mostra foto, lembra das histórias, porque a gente gosta muito daquilo que a gente fez. E a gente sempre brinca. As músicas que vocês cantam... esse ano não é de vocês. É da galera que bateu meta no ano passado. Então vocês precisam bater as metas de vocês para que a gente crie as novas músicas. E a galera fica mordidaça. Caralho, preciso fazer parte disso, preciso fazer parte da história e tal. Porra, que foda, cara. Porque é verdade, né? É verdade. Porra, isso é muito forte. G4 é um exemplo de criação de equipe mesmo, principalmente comercial. Mas aqui eu tenho uma pergunta, cara, que é curiosidade minha mesmo. Tipo, você já viu alguém bom, então, ser demitido por cultura? Isso aí. Mas, e alguém ruim ficar por bater meta? Cara, já.
Isso é foda, né? Já. A gente tem um sisteminha de flags lá, que de maneira super resumida aqui, se o cara entrega menos que 50% da meta dele, ele tem um mês para voltar a performar, e se voltar a performar, entregar 85%. Sim. E se ele fica entre 50% e 70%, ele tem 2 meses para voltar a performar. Tá. Então, o cara ganha um respiro ali de 2 meses. Cara, em algum momento, a galera começou a ficar confortável entregando 85% da meta. Porque ela não pegava flag. Então, eu meio que não podia demitir ela, porque não estava tão exposto. Mas ela fudia o batalhão, porque ela deixava 15% para trás. Entendi. E a gente começou a ficar muito incomodado com isso. Pô, todo mês tem 3, 4 caras. Começou a hackear, então, o sistema, os caras. Estão entregando 15% a menos, aí a gente penaliza na comissão e tal, mas mesmo assim a galera tava acomodada. E aí a gente botou a galera na sala e falou, galera, não é porque não tem flag que a gente não pode demitir, não. E aí essa turma entendeu e reacendeu, assim. Mas, pô, a gente passou 4 meses do ano com esse problema. 4 meses do ano para uma empresa que cresce o que a gente cresce, cara, é quase jogar o ano fora, dependendo do tamanho do buraco. Então, foi bem delicado, mas a gente conseguiu corrigir. Mas é algo que a gente olha até hoje, assim, cara. Entregar 85% da meta um mês ou outro faz parte, né? Ninguém vai bater meta todos os meses, ainda mais metas desafiadoras. Sim. Agora, a galera tá confortável nesse nível de entrega. Nesse pace aí é um problema. Chega até a ser um problema cultural. Cara, aí no final do dia, até tava ouvindo o Euler trocar uma ideia ali com o brother aqui no off. O Euler, ele é head, né, aqui ali no G4 também, né? Só que agora de expansões, não é isso? Isso, expansão e retenção. Expansão e retenção. E ele tava falando justamente sobre isso, sobre cultura, né? Tipo, eu até ia perguntar, você manteria o cara que bate meta, mas é sem cultura? Ou o cara que tem muita cultura, mas não bate meta? Quem que você escolhe aí? Cara, nenhum dos dois. Vala nos dois. Vala nos dois. Vala nos dois. Acho que a única coisa que permite a gente já ter um ambiente tão legal como a gente tem é a cultura. Sim. Mas a nossa cultura é uma cultura focada em resultado. Então não adianta nada eu ter um cara que entrega muito resultado, mas pô, xinga todo mundo, não respeita regra nenhuma, vende todo errado pro cara dar cancelamento depois, passa a bola quadrada para CX, para CS, não respeita os nossos SLAs com o financeiro, não respeita o time de pré-vendas. Esse cara ele começa a contaminar muito. Então, cara, ele não pode ficar ali. Ponto. Por mais que ele entregue, ele é irreplicável. Mano. Ele é quase que um cachorro louco ali, então não faz sentido. E o cara que não entrega resultado sem cultura, ele é um amigão, pô. Esse cara parceiro. Tem que estar no bar, mas ele não tem que estar na empresa. É isso aí. Só que, sobre o cachorro louco, né, que é o primeiro caso ali, o cara que entrega, mas não tem cultura, tem às vezes a empresa que não pode demitir o cara. Pô, tem um time de venda super curto, 3, 4 pessoas. Cara, como é que você vai demitir o cara que entrega 50% da tua receita? Puta, isso é foda, você vai cara. ter que trazer... E a realidade pra caramba. Demais, Então, às vezes, você vai ter que trazer uns 2, 3 caras, testar, segurar esse cara durante um tempo, mas você vai ter que saber que você vai ter que sacrificar ele em algum momento ou ele se corrige. Cara, aconteceu isso com um cliente meu, você acredita? Pô, é muito mais comum do que a gente imagina. Cara, cliente meu, aluno do G4... Inclusive, membro do Scale. No off eu vou te falar quem que é. Tá, quero saber. Que ele é parceiro e tal. Ele é um cara fenomenal, né? E a gente tá tentando ajudar ele nessa parte aí das vendas ali, né? Porque achar essa pessoa. Ele demitiu o melhor vendedor dele justamente por conta de cultura. E agora, cara, tá complicado bater meta. Mas, assim, ele chegou num ponto que, embora... Igual você falou, né? Poxa, tem que contratar mais gente. Ele contratou, mas a galera não conseguiu performar, só que ele precisava de demitir, cara. Ficou insustentável o cara lá, cara. Tem que... Nunca tem um caminho fácil, né? Pô, você tirar o teu cara que mais traz esse resultado, imagina você... Sei lá, o cara traz 40% da meta. Óbvio que você não vai perder esses 40%, você vai perder 20%. Ou seja, teu faturamento vai diminuir 20% do mês pro outro. Puta, isso impacta demais, você precisa ter alguma coisa pra suprir esse gap. Ou você tem que saber que você vai negar esse mar turbulento durante um tempo e se preparar pra esse tempo. Cara, é o que eu faria, talvez. Tipo, eu prefiro ir pro mar turbulento, porque, cara... O negócio, Rafa, eu acho que você saber o jogo que você tá jogando. Então, se você for para esse território sabendo que você vai passar por isso, é mais fácil você passar por ele do que
Pô, não pensar muito nas consequências, demite o cara, o mês vira e fala, e agora? Fudeu. Porra, aí vai ser muito mais difícil você se reestruturar, muito mais difícil você criar um plano, pensar em contratação, aí você vai contratar rápido. E aí, se você contrata rápido, geralmente você contrata errado. Então, pensar sempre nas consequências. Assim, puta, de novo, né? Escolher é perder. Se eu escolher ficar com esse cara, o que eu perco? Se eu escolher demitir esse cara, o que eu perco? Putz, você tem que escolher as tuas derrotas, cara. Isso é foda. E aí, de flag lá, eu sei que tem a questão aí do... Né, que você comentou da meta, né? Então, os caras têm a meta lá de 1 milhão. Se ele bater no mês ali, se ele bater 500 mil, ele não ganha o variável dele, não é isso? Exato. E entra já em red flag. Mas, além disso, tem outros gatilhos, outros mecanismos que vocês também avaliam ali para ele entrar na flag? Ou é apenas, hoje no G4 é apenas essa parte... Cara, a gente tem 2 flags, né? Uma flag que é resultado, ela é preto no branco. Então, é isso aí mesmo. Se ficou com menos de 50% da meta ou entre 50% e 70%, você vai pegar uma flag. E aí, cada negócio pode ter, enfim, a sua característica, né? Como a gente tem bastante previsibilidade, tanto na aquisição quanto na performance ali das conversões, etc. A gente entende que esse é um número razoável. E a gente também tem de comportamento e ela é super simples, cara. Toda empresa tem acesso aos valores do G4, como a gente vive, como a gente não vive. Se você tiver um pênalti muito grande em algum desses valores da maneira que a gente não vive, você vai tomar uma chamada e falar, cara, não é assim que a gente espera que você se comporte, pô, espero que isso não se repita, e é o que a gente chama de flag de comportamento. Entendi. E aí a gente acompanha a galera para ver se ela mudou esse comportamento. Às vezes, cara, são coisas pontuais que a gente precisa sinalizar que aquilo é muito grave. Sim. E aí as pessoas não repetem essa ação e aí fica tranquilo. Sim, e não tem criança ali também, né, cara? Exato, pô, é adulto, o cara já sabe o que tem que ser feito. Trabalho. Né? Ninguém tá ali pra fazer amizade, beleza. Se no final do dia sai pra tomar um chopp e tal, maravilha. Mas ninguém tá ali pra fazer amizade com ninguém. Trabalho. Mas me fala aí uma coisa que vai ser legal pra galera ouvir. O papel ali, então, pô, das funções. Perfeito. Isso é uma curiosidade, com certeza, aí do empreendedor, né? Então, tem lá o SDR, né? Aí tem o executivo, que muita gente também chama de closer, né? Perfeito. Né? O AE, o executivo. Aí tem o coordenador, o gerente, head e diretor. Falei certo? Correto. É isso aí. Então, vamos lá. Qual que é o papel de cada um deles? Vamos começar pelo SDR, indo pro inbound ali, né? Boa. Antes, Rafa, acho que um negócio que a galera se pega muito são nos nomes, né? Boa. Então, pô, é super comum você ver head de um time de 5 pessoas, cara. Pelo amor de Deus. Então, antes de mais nada, como é que você faz o teu time vender mais com o recurso que você tem? Boa. Ponto. No final do dia, o que importa é resultado. O que importa é o resultado. Isso. Você vai ter 5 times de pré-vendas para um time de vendas, 1 para 1, 1 para 3, cara, não importa. Como é que o teu funil converte mais no final das contas e como é que você aproveita melhor os recursos que você tem. Eficiência é a palavra. Ponto. É isso. Então, só esse disclaimer, porque Maravilha. às vezes chega gente para conversar com a gente lá e fala, pô, sou head e tal, como é que é o teu time? Tem 2 vendedores. Então, pô, amigão, tu não é head. Tu não é head. Né? É então, isso. como é que você faz pro teu time crescer para aí sim você virar um head? Sim. Às vezes a galera se apega muito ao nome, não o que precisa entregar. É isso aí. Mas vamos lá, de forma resumida, né? O SDR ou pré-vendas ali, eu diria que é uma das funções mais importantes de uma máquina de vendas inbound como a nossa, porque ele que faz o primeiro contato com o cliente e ele que dá ritmo para a operação. Então pensa que a primeira pessoa de verdade que um cliente geralmente vai falar com a tua empresa é o pré-vendedor. Entendi, cara. Então, geralmente essa pessoa ela vai fazer a qualificação e aí dependendo da empresa, se for um SaaS, a qualificação é um processo mais longo, pegar quais são os decisores, ver se tem mais pessoas envolvidas ali dentro da jornada do cliente. Às vezes a informação que ele recebeu no formulário é insuficiente para ele passar para vendas, então ele tem que pegar mais informações. Mas a depender da situação, ele só confirma os dados mesmo e agenda uma reunião para o time de vendas. Então, o papel do pré-vendedor é qualificar e agendar a reunião. De forma super resumida, Maravilha. Ele vai conferir, fazer o cruzamento de dados ali, que o cara preencheu o formulário. Pegar informações que são necessárias e jogar para o time de vendas. Maravilha. E aí, tem um outro detalhe aqui, é que o time de vendas tem que negociar com o time de pré-vendas para ver quais informações ele quer receber para ele validar esse lead como uma oportunidade, que é o que a gente chama. Tá. Então, tem operações, por exemplo, que consideram oportunidade
só um lead qualificado, não agendado. Tem operações que falam, não, o cara tem que estar dentro da call, passar tantos minutos. Tem outras operações que falam, não, o SDR tem que fazer uma primeira call com o cara, de vídeo mesmo, pegar outras informações e a segunda call é do vendedor. Então, cada operação tem o seu detalhe e aí acho que esse alinhamento do que ele deve fazer que é muito importante. Então, as áreas precisam se conversar. Sim. Mas uma vez que foi definido, qual que é o papel do closer, né, cara? Vender. Ponto. Empurrar a bola pro gol. Camisa 9. Boa. Tão simples quanto isso. Esse closer, às vezes, eu sempre divido que ele tem duas grandes atividades, né? A primeira é a reunião, que geralmente é um discovery, ele vai apresentar o produto, vai demonstrar a solução, vai fazer uma demo. E ele também tem a segunda parte do trabalho dele, que é fazer o follow-up. Então, de novo, né? Cada empresa tem que adaptar esses processos para a sua realidade. Sim, não tem receita pronta, né? Não tem receita pronta. A empresa organiza ali, faz os acordos entre o marketing, pré-vendas e vendas. Perfeito. E aí o que funcionar, só acelerar. Perfeito. Então, o papel do SDR é qualificar, o papel do vendedor, o nome já diz, é vender. Vender, show. Os coordenadores, cara, é o que a gente chama de bater bumbo. Então, o coordenador ele tem que saber botar ritmo. Entendi. Se eu fosse separar ali entre, né, aquela pirâmide ali de gestão que a gente fala, né, que o nível top é gestão, depois você vai para o tático, depois você vai para o operacional, eu diria que um coordenador ele está 60% no operacional, de 20% a 30% no tático e o restante na gestão. Boa. Ele precisa, então, ter acesso à visão da empresa, ele precisa ter acesso à visão da área dele para ele poder tocar o bumbo. Entendi. Então, o que eu falo para os meus coordenadores é, cara, tempo de mesa. Você precisa estar na mesa disponível para tua galera e, ao mesmo tempo, você tem que conseguir reportar os desafios que a galera tá passando na ponta para cima para que a gente corrija o processo e adeque a estratégia. Responsabilidade maior, se o time não bater meta, a culpa é dele. A culpa é dele. A culpa é dele. Boa. Culpa é dele. Pô, interessante. O gerente, cara, ele já tá um pouco mais no tático, ele ainda não tá no nível de gestão gerencial. Sim. Mas ele também já saiu um pouco mais do operacional. Então, ele vai ser o cara que vai destravar as coisas da área. Então, por muitas vezes, o coordenador ele não tem tempo, porque ele tem que estar perto do time, de fazer muitos projetos. Porque ele precisa de tempo de mesa, às vezes ele entra em call, às vezes ele ajuda em follow-up. Tá na trincheira ali também. Tem que estar na trincheira. Boa. O gerente não, ele é um cara que ele já tem mais contato com o time, mas ele já tem mais contato que a empresa quer a médio prazo. Então esse cara vai fazer alguns projetos. Puta, eu vou mudar a maneira com que a gente qualifica, eu vou mudar a estrutura do meu funil, eu vou construir uma nova metodologia aqui, ou adaptar a metodologia de vendas que a gente usa, eu vou fazer os treinamentos. Enfim, ele começa a cuidar mais do processo e ajeitar mais o processo. E aí esse cara, ele tem... Você é gerente lá no G4, você tem ali sobre a sua, digamos ali, tutela, né? Alguns times. Você tem alguns coordenadores que são três times abaixo de mim e o Gui tem 3 times abaixo dele. São 6 times de vendas no total hoje. Entendi. Aí, acima de você tem o head. Que hoje é a TAI. O papel da TAI é basicamente unir a estratégia da empresa e garantir que a gente esteja executando com a turma. Então, ela já está com o pé muito mais ali no gerencial, mas ela ainda tem um quê tático, porque o desafio dela, cara, ela é líder de líder, né? Sim. 2 vezes. 2 vezes, Então, ela tem que garantir que ela entenda a informação da empresa, mas ela tem que filtrar e direcionar muito bem pra gente. Tá. Então, cara, quais são as brigas que ela vai fazer com que a gente compre, quais são as brigas que ela nem vai passar pra gente e que ela vai absorver nela. E é muito difícil fazer isso, cara. Puta, muito imagino. difícil. Então, é como se ela fosse responsável por dar o direcionamento da área, assim. Ela falou, a gente abaixa a cabeça e vai executar. Hoje ela é dona do tema vendas em aquisição. Receita nova é ela. Receita nova é ela. Tá. E aí tem a Mari, que é acima dela, que é a diretora. Sim. A Mari cuida de pré-vendas e vendas. Então, o papel da Mari, além de dar todo o direcionamento, é fazer com que essas duas áreas olhem para o mesmo lugar. Conversem bem ali, tem uma harmonia. Que a gente tende a ser egoísta, né, cara? Sim. Pô, a gente quer, muitas vezes, mesmo sem querer, o que é melhor para vendas, mas a gente esquece o que é melhor para a área. Boa. A Mari é essa pessoa que fala, não, galera, pera aí. Lembrem que no final das contas, o nosso funil tem que vender mais. Independente se pré-vendas está melhorando a performance ou se em vendas está melhorando a performance. Óbvio que a gente sempre quer que as duas áreas performem mais, né? Sim. Mas às vezes algumas
decisões que a gente toma vai beneficiar um em prol da outra para que o funil venda mais. E às vezes no dia a dia a gente tem essa dificuldade de enxergar. Então a Mari que senta essa bola e a Mari que cuida de todos os nossos assuntos com a diretoria. Então, plano de carreira, os próximos 5, 6 meses, as esticadas que a gente vai dar, como é que o time de produtos ajuda mais a gente, como é que marketing pode ajudar mais, ela que passa para a empresa como é que está o nosso forecast. Então ela tem todas essas missões ali que são bem gratas, assim, é bem difícil porque... Tem que dar frio na barriga também, né, cara? Caramba. Senão Caramba, Pô. mas a sorte é que a gente tem pessoas muito boas no time de vendas. Cara, irado. Ó, você acabou de receber uma aula gratuita de criação de time, né? Estruturação de time. Então, é isso aí. Mas beleza, tá. Aí construiu a meta lá. A meta do G4 a gente sabe que não é fácil, né? Meta no ano passado foi 316 milhões. Era 300 milhões, a gente fez 316. 16, né? E esse ano é 500. 500 milhões. Puta merda, velho. Só de falar arrepia. Os caras aumentaram quase a metade. Pô, 200 milhões, cara. Que isso? Bastante coisa. Bastante coisa. E aí, me fala uma coisa. Quando você vai ver ali que não vai bater a meta, qual que é a primeira ação, qual que é o seu ritual individual ali como líder para passar pro time? Sei lá, você vai fazer call também? Qual que é a ação? Cara, Rafa, a gente tem... a gente se baseia muito pelo forecast. O forecast, boa. Traduzindo aqui, ele nada mais é do que o quanto eu devo vender de acordo com os números que eu tenho. Então, eu vou falar exatamente o que eu faço aqui. A primeira coisa é eu entender minhas taxas de conversão. Né? Então, se eu pegar a minha taxa de conversão e meu ticket médio, esses dois indicadores juntos, eles vão me dar um outro indicador que ele chama receita por oportunidade. Então, quanto eu faço a cada oportunidade que eu tenho. Vamos supor que esses números são R$1.000, R$10.000, R$5.000, Boa. não importa. Aí, eu pego todos os dias que eu tenho no meu pipeline, então as reuniões que eu já fiz, e olho o quanto eu ainda devo vender dessa galera. Então, vamos supor que a minha meta é R$1 milhão, eu já vendi 500, eu tenho um pipeline ainda de R$250 mil. Eu falo, puta, fudeu, ainda tem um gap de 250. Tem que construir um forecast, então. Tem que construir um forecast. Como é que eu faço isso? Quantos dias eu ainda tenho pro final do mês e, historicamente, quantas reuniões eu recebo daqui até o final do mês. E eu multiplico pela minha receita por oportunidade. Vamos supor que esse número ainda não deu R$250 mil, deu R$200 mil. Eu tenho R$50 mil que estão voando no forecast. Sim. Eu preciso construir essa parada. Então, só recapitulando, quanto eu vendi, boa, o quanto eu ainda tenho no pipeline e o quanto eu devo construir no meu pipeline de acordo com a minha performance passada. Sim. Então, para eu construir mais forecast, eu tenho 2 jeitos de fazer isso. Ou eu aumento o meu pipeline que já existe, trabalho melhor meus deals, transformo aquilo que era em frio em morno e o que era morno em quente. Ou eu preciso melhorar minhas conversões passadas para que eu consiga construir um pipeline novo. E aí é o que a gente chama de plano de ação. Então, a gente mostra isso para os coordenadores, esse cálculo, quanto a gente tem ali no forecast. Os coordenadores fazem esse mesmo trabalho com o time deles, porque eles também têm as metas individuais deles. E eles começam a perceber gaps que eles têm ou alavancas que eles têm. E a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, sei lá, o que é comum a gente fazer no G4 para ajudar. Vocês devem ter visto já live de final de mês. Sim. Pô, os nossos founders fazem live para acelerar a galera que está no funil. Isso é um jeito de aumentar a probabilidade de eu converter meu forecast, não necessariamente criar um forecast novo. Puta, sei lá, em alguns momentos aumentar o desconto, restringir mais o desconto. Em alguns momentos dar incentivos para o time de vendas, né? Super famoso lá, a árvore de MacBook que a gente faz no final do ano. Sim. Cara, isso é um jeito de eu estimular o meu vendedor para que ele venda mais com recurso que vai ser igual ao que ele teria antes. Então eu decido, ao invés de botar esse investimento em marketing, botar no time de vendas, porque eu acredito que ele vai converter mais. Só que tem que ter um cuidado com isso, porque senão você vicia o teu time. Vicia o cara, né? Então, cara, se você tá dando o tempo inteiro o pirulito ali pra galera, né, o doce, a galera vai ficar diabética, pô. Pô, Então, você tem que escolher muito bem o momento que você vai incentivar o time, o momento que você vai incentivar a política comercial, o momento que você vai... Enfim, porque senão ou você vai viciar o mercado, ou você vai viciar o seu time. E essas ações, se elas forem feitas todos os meses, elas perdem força.
Entendi. Então essas ações elas são super pontuais. E aí tem aquela... Eu já acompanhei... Na Vintel também a gente faz, que é aquela última semaninha ali de blitz, né? Que vocês fazem. Mas já aconteceu de vocês baterem meta antes dessa blitz e mesmo assim, porra, vamos fazer ou vamos liberar a galera? Cara, boa pergunta, assim. A gente tem uma... Sei lá... Acho que a vez que a gente bateu meta mais rápido foi 3 dias antes do mês acabar e foi uma vez na vida, assim. Então, as nossas metas, elas sempre são muito esticadas. Sim. A gente brinca que a gente bate meta cedo, quando é o último dia do mês, a gente bateu a meta 7 horas da noite. Puta. Então, geralmente vai até o talo ali mesmo. Mas em todas as vezes a gente fica até o final, cara. Não interessa. Meia-noite, 23h59 ali. Não interessa. É o nosso jeito de viver a parada, é a nossa cultura, é o que a gente quer. Pô, se a gente faz isso na mal, a gente tem que fazer na boa também. Não, tá certo. Eu fico imaginando, cara. Você já viu aquele filme, o Sniper Americano? Sim. Que o cara sai da guerra e aí ele começa a ter uns surtos psicóticos. Soldado, geralmente, na guerra tem isso, né? Eu fico imaginando o cara que sai do G4, do comercial... Nossa, o cara fica escutando buzina 2 dias, velho. 2 dias. Depois do fechamento, dorme, a buzina na cabeça. Aí, sei lá, vai pra outra empresa mal pacífica, tranquila, o cara não aguenta, velho. É difícil, cara. E até falando sobre cultura, né? Às vezes sobre turnover. E até um conselho pra galera, né? Que tá numa empresa legal, que ganhou visibilidade. Um desafio que a gente tem lá é que a gente é uma vitrine, né? Querendo Sim. ou não, as pessoas que passam pelo G4... Elas ganham uma visibilidade um pouco maior no mercado e tal, porque vários empresários querem construir essa cultura de vendas natural. nos times. E às vezes a galera não pensa muito antes de sair. Então eu vou te dar um exemplo. Galera, sei lá, eu era um vendedor, a gente tem várias pessoas nesse caso, que ganhava, sei lá, 5 mil reais por mês. Aí o cara vai pro G4 e ele começa a ganhar 10, 15, 14... Enfim, ele começa a ganhar mais dinheiro que ele ganhava antes. Sim. Só que ele tá trabalhando muito mais do que ele trabalhava antes. Sim, tem esse detalhe. Aí esse cara tira férias ou ele vai pra algum lugar, conversa com alguém e fala assim, porra, velho, não tô vivendo tanto a minha vida quanto eu achei que estaria e tô ganhando maior grana agora e tal, vou mudar. E aí ele muda pra um lugar que ele vai ganhar, teoricamente, a mesma grana, só que não ter o mesmo trabalho. É batata. Passa 6 meses, 1 ano, o cara fala assim, pô... Não faz sentido nenhum, eu preciso voltar, porque a conta não fecha, cara. Não fecha, irmão. Se você quer ter a vida que você tinha antes, né? Trabalhando menos, ganhando mais, não fecha. Uma hora isso vai dar merda. Então a gente sempre fala, né? Tem que tomar cuidado com a carreira, porque às vezes você tá saindo de uma posição super legal. Sim. Você tá no meio da tua carreira, você vai para uma empresa que teoricamente é muito pior, você vai perder essa visibilidade e o teu eu de 10 anos no futuro vai sofrer. E bate forte contra a parede, né, cara? Eu já analisei algumas pessoas ali do comercial mesmo que saíram do G4 e parece que tem uma conta ali comum de os caras ficarem 6 meses, 7 meses, 8 meses no máximo, não aguenta e vai indo para outra empresa. Mas, cara, no final do dia, quem ganha dinheiro é só mendigo e criança, né? Então... o resto tem que trabalhar. O resto tem que trabalhar, velho. E aí, beleza. Aí você tem os rituais, eu imagino, off com o time também, porque... Pô, caramba. Né, na Vintel a gente até tem um ritual chamado Vintel Action Day. Uma vez por mês a gente leva a empresa inteira para fazer uma parada. O Cris até foi lá com a gente fez um airsoft. Aí, pô, leva a galera, pô, pra surfar, kart e tal. Tem algum ritual off-trabalho ali que vocês fazem, cara? Cara, vários, Rafa. A gente passa muito tempo dentro do escritório, né? Isso. A gente trabalha pra caramba, a pressão é super alta, então a gente faz o máximo possível para que o nosso ambiente seja um ambiente muito legal. Bacana. Ele é competitivo, maneiro, mas a gente não pode ter, em hipótese alguma, alguém tentando puxar o tapete de alguém. E para criar isso, a gente precisa de um ambiente que as pessoas confiem umas nas outras. Como é que você faz alguém confiar em alguém, cara? Relação pessoal. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer os princípios dela. Então, é super comum a gente ir para happy hour meio de semana, final de semana. Pro sítio também, fiquei sabendo aí que essa história é boa, né? Exato. Então, inclusive esse mês, se a gente bater a meta, a gente vai para um sítio. Então, o G4... Pô, legal, hein? Pega uma casa que fica geralmente a 1-2 horas aqui de São Paulo. Bota o time de vendas, dessa vez a gente vai colocar o time de marketing juntos também. Pô, que maneiro. Por conta de revenue, né? Que a gente agora está estruturado numa área de revenue mesmo. E a gente vai passar um dia, cara, enchendo a cara,
se conhecendo. Cantando Racionais o dia todo. Pô, a gente já teve sítio com karaokê, campinho de futebol. Me falaram que esse cara aqui, ele é cover do Racionais. É isso mesmo? Mais ou menos, né? Escutava muito quando era menor. Pô, irado, cara. Mano, eu acho isso incrível. E inclusive o Fleck foi seu liderado, né? Foi. E hoje ele é seu par. Meu par. Pô, irado isso. Avião, moleque. O moleque é muito bom. Inclusive, ele é um dos nossos próximos convidados aí. O moleque é muito bom. Ele é fera, mano. E aí ele me pediu pessoalmente pra você contar uma história, velho. Da Copa. Cara, conta aí. Essa é uma dessas histórias de PF que você perguntou. Eu sou viciado em futebol. Vascaíno nato. Não, aí não. Flamenguista. Mas viciado em futebol. Tentei ser jogador a vida inteira e tal. Então, pô, eu gosto muito mesmo. Por mais que o Brasil não esteja com os melhores times, Copa do Mundo pra mim é um negócio... Cara, eu gosto... Eu acompanho, eu vivo a parada. Né, pô, cada 4 anos eu sofro ali pelo Brasil. Puta. E aí, quando teve Brasil e Croácia, quartas de final, se não me engano, o jogo era 1h30 da tarde. O jogo era 1h30 da tarde. E aí a gente ia trabalhar e ia voltar pro escritório. Aí o G4 falou assim, galera, a gente vai assistir o jogo aqui, vai ter churrasco e tal, nós vamos parar pro jogo e depois a gente volta. Aí eu cheguei na Mari e falei, Mari, pô, sou viciado em futebol, quarta de final e tal, libera a gente pra ir no Celso assistir o jogo. O Celso era um restaurante que tinha perto. Ela falou, Mati, beleza, mas saiba que você é o único time que vai sair do escritório, então responsabilidade. Aí eu falei, cara, demorou. Responsabilidade, vamos nessa. Cara, o jogo meio-dia, a gente saiu meio atrasado, a gente pegou uma varanda, tava um sol do caralho. Pô, o jogo tenso pra caramba. Primeiro tempo a gente não tinha bebido nada. Segundo tempo a gente, pô, tem que tomar uma cervejinha, né? Foi pra prorrogação. Né? E aí, resumo da ópera, a gente bebeu, não era pra beber, a gente bebeu. E aí, chegamos no escritório, o Brasil tinha perdido, a gente falou, cara, vai estar uma merda o clima. A Argentina tava jogando depois do Brasil e tava ganhando, ia classificar. A gente falou, velho, nós precisamos aumentar o nível de energia da turma, né? Pô, a galera vai estar meio xoxa, vamos voltar quente. Aí, cara, deu tudo errado, assim. A gente voltou, a gente fez umas 2 ou 3 vendas surreais, assim, tickets super altos que a gente não costumava fazer. Só que a gente fez muito mais baderna do que incentivo, né? Então a gente errou a mão ali. Puta, velho. E aí, na hora, a Mari botou a gente numa sala e falou, velho, vocês estão malucos? Nossa. A gente, pô, Mari, a intenção era essa, não, enfim, não entenda mal e tal. A gente tomou um come federal, foi 30 segundos de conversa. Ela segurou a bronca com a gente, mas certamente teria sido um dia ali que a gente poderia ter sido demitido, né? Caramba. Super inconsequentes, né? Pô, o Brasil perdeu, a gente foi o único time que saiu do escritório, a gente tinha bebido e chegou de, cara, vamos aumentar a energia da galera. Então a gente tava em outro compasso, a gente chegou vendendo, então aumentou ainda mais a nossa energia. Você vê que a cultura, né, ela ainda assim, cara, ela falou, mesmo vendendo. Legal que vocês estão vendendo, legal que vocês estão tentando aumentar a energia da galera, mas não é assim que a banda toca. Não é desse jeito. A única coisa boa desse dia foi desse dia que surgiu o Paga 10. A gente tem um negócio lá que toda vez que alguém faz uma merda, a gente manda essa pessoa pagar 10 flexões. Bom. E aí foi nesse dia que a gente criou o Paga 10, nessa animação toda e tal. Bom, ano que vem tem Copa do Mundo de novo, então não... não vai rolar, não vai rolar. Ô, Mati, vamos então seguir pro final aqui, cara. Sobre cultura, qual o código ali dos valores que você conhece, que você gostaria que fosse tatuado na parede de todas as empresas? Se fosse pensar só um, que vierem depois do G4, por exemplo. Cara, tem que focar no resultado, assim. Uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo um problema de outras pessoas. Então, se você não foca no resultado, se você não foca em resolver o problema do teu cliente, se você não foca em ganhar dinheiro, não tem por que a tua empresa existir, cara. Boa. Todos os problemas de uma empresa, eu não estou falando aqui de pessoa física, estou falando de PJ, podem ser resolvidos com dinheiro. Ah, mas eu vou perder o meu melhor funcionário que ajudou a construir essa parada. Beleza, se você tiver dinheiro, você tem tempo para sobreviver a essa crise, você tem tempo para contratar alguém que seja tão bom ou melhor que essa pessoa. Ah, mas pô, esse mês aqui eu tenho que investir mais e tal, nunca fiz isso. Cara, se você tem dinheiro, você pode ir lá investir. Ah, preciso criar um novo produto. Enfim, tudo dentro da empresa se resolve com mais dinheiro.
É isso. E para ter mais dinheiro, você tem que focar no resultado. Aqui eu não tô falando só de vendas, tá, Rafa? Sim. Pô, o financeiro tem que ser uma área que olha para isso, teu jurídico, teu marketing, teu time de CS, teu time de operações, teu time de vendas, todo mundo tem que focar no resultado. Uma empresa tem que dar resultado, cara. Não tem esse negócio de... nós vamos fazer isso aqui só para fazer o bem. A maneira da empresa fazer o bem é ganhando mais dinheiro, crescendo, contratando mais gente, pagando mais imposto e fazendo o Brasil girar. Como é que ela faz isso? Resultado. Empresa que não tem resultado, fecha. Pô, irado. Ô Mate, vamos lá. Se tivesse só uma cadeira aqui na mesa de Gaut, na sua frente, no meu lugar aqui, quem que você colocaria nela para conversar? Cara, pô, tem duas pessoas que eu admiro muito, assim, pela trajetória e pelo que eu aprendi com elas. Uma é o Jonathan Souza. Pô, o cara me ensinou basicamente tudo que eu sei de vendas. Fudido mesmo, assim, sou fã dele, admirador bem grande. E o outro é o Lucas Iedo, que foi nosso CEO durante muito tempo no G4. Inclusive, aceitou nosso convite. É animal. Ele lê o livro todo ano, não sei se você sabe dessa curiosidade. Pra renovar a ambição. Comecei a ler por conta dele também. Animal. Pô, ele é um cara fora da curva também. Um baita líder, baita visionário, cabeça de empreendedor. Irado. Pô, o cara muito fera mesmo. Pô, muito irado. fera mesmo. Seriam duas pessoas. Pô, ótimo. Então agora sim, pô, finaleira, aí resposta curta aí pra eu ver como é que você tá, sua agilidade do pensamento, cara. Qual foi o maior tapa na cara que te fez virar a chave como líder? Não bater algumas metas, por erro meu. Boa. Você acredita mais em formar líder ou encontrar um pronto? Formar líder 100%. 90% da nossa liderança de vendas foi formada. Se você pudesse refazer um momento com alguém do time, qual seria? Não vale a Copa. Cara, refazer um momento... Pô, a gente tinha um squad nos Rottweilers ali em 2023 que era um timaço, assim. Era o Dream Team. Se eu pudesse ter esse time de novo, eu teria. Essa galera tá lá ainda? Alguns sim, outros não. Mas, pô, a galera era muito foda. O Fleck era uma dessas pessoas. Pô. O Breno era uma dessas pessoas. Puta, legal. Vamos lá. O jogo acabou. Sei lá, você aposentou jovem. Pelo que o Matheus Raulino quer ser reconhecido? Cara, eu acredito muito no meu potencial de ajudar as pessoas, sabe? Da mesma maneira que eu fui ajudado. Então, você é um cara justo que impulsionou quem tinha que impulsionar e deu chance para as pessoas quando elas mereciam. Pô, irado, cara. Muito bom. No final do dia, a gente falou muito de resultado, né? De cultura aqui e ajudar as pessoas, né? Mas no final também, bater meta é obrigação, né? Penso nisso. Construir cultura é escolha. E no final do dia, quem não lidera... A gente não lidera o que a gente não vive. Perfeito. Né? Como que a galera te acha aí nas redes sociais? Cara, eu não costumo postar muito, mas é Matheus com TH, Raulino F no final. A gente vai colocar aí na tela aí. Isso aí. E, galera... Bom, irmão, brigadão. Eu que agradeço o convite. Pô, que isso. Espero que a gente tenha começado com o pé direito. Começamos com o pé direito. Já vou fazer o convite novamente. Aqui na mesa de Gaut, a gente vai ter co-host itinerante. Legal. Então a gente vai convidar as pessoas e também um co-host. Pro Flex, você vai ser o co-host, cara. Mas, ó, a G4 tem que liberar. Né? Vai liberar. Vai liberar. Galera, então a gente finaliza aqui o primeiro episódio da mesa de Gaut. Então sigam aí, @VintelBR. Meu Instagram também, Rafa Gama. E a mesa de Gaut. Envia pra galera se você curtiu o papo. Tem mais um detalhezinho. Tem que fazer o pitch, né? Vamos lá. Ó, se você quer saber se a sua máquina de vendas é eficiente, o meu time de executivos vai avaliar. Então você tem que clicar ou escanear aqui um QR Code em algum lugar da tela, que a gente vai fazer isso de graça para você. A gente vai avaliar a máquina de vendas do teu negócio. Beleza? Galera, obrigado. Tamo junto. Valeu.